Reviravolta no Supremo Tribunal Federal. Ministro do Supremo se levanta contra a atitude do ditador da toga e mostra para o Brasil a verdadeira face do Alexandre de Moraes, mostrando e comprovando que não houve golpe e que Jair Bolsonaro não tem culpa de nada. Preste atenção agora porque é uma verdadeira bomba. Quem diria que este ministro, que sempre esteve do lado de Moraes, agora se levantou e mostrou provas aqui de que realmente nós estamos no caminho certo e que eles precisam recuar. E ainda o advogado Jeffrey Chikine, que está envolvido ali no julgamento de Jair Bolsonaro, vai trazer uma prova aqui que é realmente de cair o queixo. Uma parte desse julgamento vai ser retomada agora, na quinta-feira, e ele vai trazer aqui em primeira mão e você vai ver isso, o que está acontecendo. Essa prova mostra claramente que está havendo uma grande perseguição em Brasília. Confira esse vídeo agora, já dá um like, se inscreva no canal, veja essa matéria agora com Deltan Dallagnol, que vai mostrar tudo aqui para nós e voltamos em seguida. Ministro Luiz Fux vai contra a prisão e contra a censura de Bolsonaro em uma decisão brilhante e humilha Alexandre de Moraes. Para tudo o que você está fazendo aí, porque o que você vai ver agora é incrível. Fux se levantou contra a perseguição de Bolsonaro na ação do golpe. É a primeira vez que a gente vê algo como isso acontecer no STF. Então bora lá, direto ao ponto. Olha aqui a manchete que saiu no Poder 360, que coisa mais linda. Não há provas de risco de fuga de Bolsonaro, diz Fux. A decisão do ministro Fux só tem 5 páginas. E agora eu vou mostrar para você os melhores trechos e como que o Fux, simplesmente seguindo a Constituição e a lei, ele obliterou, ele humilhou Moraes. E lá no final eu tenho um presente para você. Eu vou te mostrar como que a esquerda, a militância de redação, já estão aí arrancando os cabelos e ficaram possessas com essa decisão do Fux. Bora então para a decisão. E a primeira coisa que o Fux desmonta na decisão é a alegação de Moraes de que Eduardo e Jair Bolsonaro querem ou podem interferir no julgamento da ação do golpe, diretamente ou por meio de Donald Trump. Como o arquivo é PDF, eu não consigo ampliar muito aqui para você na tela, mas não se preocupe que eu vou ler para você enquanto eu mostro aqui a decisão. Item 6. Nada obstante, a premissa de que poderia haver qualquer influência no julgamento da ação penal esbarra no fundamento básico de que o Poder Judiciário ele detém independência judicial. Juízes julgam conforme a livre convicção em análise dos fatos, dos elementos fáticos e do direito, dos elementos jurídicos constantes em cada caso. O que o Fux está dizendo aqui? Ele está dizendo que só haveria qualquer chance de Eduardo ou Jair Bolsonaro interferirem no julgamento se os juízes não fossem independentes. Mas o Supremo é independente, então, com isso, ele derruba a ideia de Moraes de que há uma interferência no processo que possa embasar uma prisão. E aí, na sequência, o Fux avança para o segundo argumento de Moraes para as medidas contra o Bolsonaro e destrói Moraes, ao dizer que não existem provas de fuga do Bolsonaro. Olha aí no item 7. Ademais, enquanto aqui se trata de inquérito para investigação de condutas de Eduardo Bolsonaro, se verifica na ação penal que responde o Jair Bolsonaro que esse apresenta domicílio certo, passaporte retido, ou seja, todo mundo sabe onde ele mora, ele não pode viajar, não pode fugir, está sem o passaporte. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal e a PGR não apresentaram provas novas e concretas dos autos sobre qualquer tentativa de fuga empreendida ou planejada pelo ex-presidente. De sorte que não tem aqui os requisitos, ele vai seguir para as medidas, não tem aqui os requisitos para a prisão, não tem aqui um perigo de demora que o judiciário precisa agir para evitar uma fuga ou qualquer coisa desse tipo. Ou seja, ele desmonta, não tem os requisitos das medidas do Moraes. Bravo, ministro Luiz Fux! Bravo, palmas, gente, é emocionante. Se você também gostou, vai deixando o seu like para mais gente ver que ainda existem juízes em Brasília, ainda existe um juiz de carreira no Supremo Tribunal Federal. É emocionante a gente ver que a gente ainda tem isso, é de arrepiar. E ao derrubar a interferência no processo e o risco de fuga, o Fux derruba o fundamento da prisão. E ao derrubar o fundamento da prisão, o Fux derruba de uma vez todas as medidas impostas a Bolsonaro, porque elas são todas medidas alternativas à prisão, ou seja, você só pode impor essas medidas, como não poder falar nas redes sociais, usar a tornozeleira eletrônica, não ir para a embaixada, você só pode usar isso quando você tem fundamento para prisão.
Só quando tem fundamento para prisão é que, diante das peculiaridades do caso, você substitui a prisão por outras medidas menos gravosas, menos fortes. Então, se cai a razão para prender, cai o embasamento de todas as outras medidas. Seja restrição de rede social, tornozeleira, proibição de falar com o filho, tudo cai. E se você ficou tão feliz quanto eu com essa decisão aqui do ministro Fux, senta o dedo aí no like com força e bora agora pro último prego no caixão da humilhação de Moraes com o item 8. Destaque-se que parte das medidas cautelares impostas, consistentes no impedimento prévio e abstrato de uso de meios de comunicação indicados na decisão, ou seja, a proibição de uso das redes sociais, confronta-se, choca-se com a cláusula pétrea da liberdade de expressão. Gente, o título desse parágrafo aí deveria ser Como acabar com Alexandre de Moraes com apenas 4 linhas, por Luiz Fux. É brilhante, ministro Luiz Fux. O melhor de tudo é a simplicidade e elegância do argumento. Uma simples lembrança de que a liberdade de expressão é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, ou seja, não tem como impedir o Bolsonaro de falar nas redes sociais. E aí o Fux vem com outro argumento constitucional matador para fechar na sequência. Ele diz, olha, ainda que coubesse impor medidas cautelares ao Bolsonaro, essas aí que foram impostas são totalmente desproporcionais. Parece aquelas penas do pessoal do 8 de janeiro, aquelas penas de 14, 17 anos. O Supremo entra em modo loucura quando ele quer julgar esses casos. Olha aí o que o Fux diz. Em decorrência dessa constatação, verifico que a amplitude das medidas impostas restringe desproporcionalmente direitos fundamentais como a liberdade de ir e vir, a liberdade de expressão, sem que tenha havido a demonstração contemporânea, concreta e individualizada dos requisitos que autorizariam esse tipo de medida a ser imposta aí contra o Bolsonaro. Ou seja, resumo de tudo isso. Resumo, o Fux diz que não tem interferência em processo, diz que não tem risco de fuga e que, portanto, não tem qualquer fundamento para prender ou para medidas. E ainda diz que a proibição do uso de redes sociais viola a liberdade de expressão e que as medidas impostas, se coubessem, que não cabe, mas se coubessem, são desproporcionais. E o Fux fecha dizendo que, do modo como o Moraes decidiu, há um julgamento antecipado. Aqui, ó. Pode-se revestir a decisão de um julgamento antecipado do modo como foi decidido. Finge a surpresa. Afinal, já condenaram o Bolsonaro, né? Gente, curte muito, curte mesmo, se você ficou tão feliz quanto eu com essa decisão, com essa notícia aí que veio a partir do Luiz Fux, e deixa aí o seu comentário do que você achou. Mas antes, como eu te prometi, antes de encerrar, olha como que a militância de redação ela ficou possessa com o Luiz Fux. Olha aí. Fux vota por manter seu visto para a Disney e vira herói do bolsonarismo. É porque na democracia do Supremo e da lua de mel com o governo Lula, não pode ter divergências no Supremo, né, Leonardo Sakamoto? É isso, né? Ninguém pode divergir do plano de condenar Bolsonaro rasgando o direito penal, rasgando o processo penal, rasgando a Constituição. Ah, é muita cegueira, é muita militância. A questão não é se o Fux divergiu ou não. A questão é quem que tá do lado da Constituição, quem que tá? É o ex-advogado de Lula, o Zanin? É o ex-ministro de Lula? É o Dino? É o Moraes que está em guerra com o bolsonarismo, que viola a Constituição todos os dias? Ou quem está do lado da Constituição é o Fux, o juiz de carreira? Nossa, gente, que pergunta difícil para o militante, né? E ele tem que ficar tentando imaginar um motivo por trás do Fux. É para manter seu visto para Disney. Olha quanta maldade. E o Sakamoto, ele encerra o artigo dele dizendo que com o Fux a defesa da democracia fica menor. Só que é o contrário. É o único voto que está defendendo de verdade a Constituição e as liberdades contra a tirania e a perseguição. Que vexame, que vergonha dessa militância nojenta. Pois é, Brasil, realmente um grande absurdo. E o Fux, é claro, ficou do lado certo e está correto. Agora nós vamos mostrar o advogado Jeffrey Schickini, que está no julgamento ali, envolvido ali no julgamento de Jair Bolsonaro, pois ele defende o Felipe Martins. Sabe o Felipe Martins, aquele que colocaram o nome dele na entrada ali nos Estados Unidos, só que tudo falso? Pois é. Olha o documento que ele vai mostrar aqui agora e se isso realmente for confirmado, pessoal, o Alexandre de Moraes e companhia tem um grande problema com a justiça norte-americana. Preste atenção, o pessoal da Rádio Auriverde trouxe a fala aqui do advogado Jeffrey Schickini, que faz um excelente trabalho. Veja aí. Até ontem, nós guardamos essas provas que eu mostrei para o Pitoli já e quero mostrar aqui para vocês. Nós estamos com esse processo do Felipe Martins bem avançado.
um atropelo, tá, Pitória? Chegou a notícia agora para mim aqui de manhã que eles querem fazer os interrogatórios nessa quinta-feira. Imagina só. Querem embolar todos os interrogatórios do núcleo 2, 3 e 4 já na quinta-feira, tudo por vídeo. Veja, o núcleo 1 foi presencial, com calma, né? Agora o núcleo 2, 3 e 4 eles querem embolar nessa quinta-feira por vídeo. Me parece que com essa ofensiva dos Estados Unidos piorou ainda mais o nosso processo aqui. Parece que agora querem atropelar ainda mais esse processo, tá? Tá bem claro isso. Então, eu pedi pro Pittoli para esse espaço para que o Brasil veja o absurdo que Felipe Martins está vivendo. Felipe Martins foi preso em fevereiro de 2024, Chiquini, né, Pittoli? Chiquini, eu tenho as 3 telas, é só você solicitar, 1, 2 e 3, que a gente coloca no mesmo momento. Só quero fazer um retrospecto aqui. Nós temos, o que acontece? Nós temos um inquérito que a gente chama de PET 1200. É um inquérito famoso. Esse inquérito ele começa ali em 2023, tá? Em 2023, então, começa essa investigação em cima de Felipe Martins, tá? O que acontece? Eles pedem a prisão de Felipe Martins em 2024. Em 2024 eles pedem a prisão de Felipe Martins. Meados de 2024, Felipe Martins é processado também criminalmente. Qual que é o ponto central aqui? 2 acusações contra o Felipe Martins. A primeira acusação é da viagem, tá? A viagem para o estrangeiro. Assunto superado. Ontem o delegado Schor foi ouvido, disse que de fato Felipe Martins não viajou, Mauro Cid disse que de fato Felipe Martins não viajou, a PGR já confirmou que Felipe Martins não viajou. Então a viagem é assunto superado. Sobrou o quê? Olha o dedo que eu deixei aqui, foi sem querer, tá? Sobrou o quê? Lá ele. Sobrou a acusação da minuta do golpe. Pittoli, até ontem, olha só isso aqui, exclusivo para Ouriverde. Exclusivo para Ouriverde, tá? Até ontem, a acusação falava o seguinte: dia 7 de dezembro de 2022 foi a reunião da minuta do golpe. Coloca a tela 1, Pittoli, por favor. Tá no ar. Olha lá. Eu consigo ver aqui, Pittoli, também vai entrar num delay para você na sequência do YouTube, mas é aquela que tem o brasão, né? Foi a primeira que você me enviou. Tem datas ali, né? Isso, tem as datas ali. Tá, o nosso ouvinte tá conseguindo enxergar, né? Sim, tá na tela. Já tá na tela. Então vocês veem aí, que aí tem o dia 7. Confirma pra mim, Pittoli, como não apareceu pra mim ainda, nós estamos vendo aí o dia 7, certo? 7/12. Olha lá, ó. Não, essa foi a tela do dia 19, Pittoli. Opa, é a tela do dia 19. Tá, pode tirar essa daí? Perdão. Pode tirar essa daí, eu vou corrigir aqui e te mando a certa, tá? E a próxima, 7/12 é a próxima, que tem as linhas em vermelho anotadas, certo? Perfeito, é essa daí. Okay. Tá vendo essa data 7? Tá aparecendo aí. Isso daí é um documento da TIM. Olha só. O que a acusação está dizendo? A acusação está dizendo, gente, que no dia 7 de dezembro, tá? 7 de dezembro foi a data da minuta do golpe, tá? Só que se vocês derem zoom aí, ó, nós temos 7 de dezembro de 2022. 7 de dezembro de 2022, a acusação fala que o Felipe Martins estava na Alvorada, numa reunião tratando de minuta do golpe. A TIM está dizendo que Felipe Martins está em casa. Isso daí é a Herb. Isso é Herb. O que significa isso? É o celular do Felipe Martins. Pittoli, ontem nós colocamos esse documento que vocês estão vendo na tela, ontem nós colocamos esse documento no processo. Só que, Pittoli, esse documento, a Polícia Federal, o STF e a PGR já tem desde 2023. Eles esconderam esse documento do processo, Pittoli. Eles já sabem que o Felipe Martins, no dia 7 do 12, não estava na Alvorada fazendo minuta de golpe. Lembram do depoimento do Mauro Cid? Mauro Cid fala, dia 7 do 12 teve a reunião na Alvorada com os comandantes das forças, lembram? Comandante da Marinha, do Exército e o Bolsonaro. Essa é a trama golpista. 7 de dezembro foi a tal da reunião, que Felipe Martins apresentou a minuta do golpe para o Bolsonaro e para os comandantes. 7 de dezembro. O que a acusação fala? Que essa reunião foi 7 de dezembro às 8h30 da manhã.
Só que desde 2023 eles têm essa prova. E eles nunca mencionaram. Qual prova? Essa que está na tela. A TIM fala que o Felipe Martins estava em casa no horário da reunião. Olha ali, ó. Tá mostrando a tela. Essa primeira tela aí, ó. Eu não sei como que você separou. Eu te mandei assim, ó, Pitoli. Tem uma combrasão, tem essa tela que tá no ar e uma outra tela que acho que é a questão do Uber, né? Que tá no ar é da TIM? A que tá no ar é da TIM, exatamente. Tá. A da TIM tem duas tabelas. A primeira tabela de cima é dados de conexão com a internet. Tá? A primeira tela da TIM é conexão com a internet. É tudo um documento só. Né? Uma planilha em cima, uma planilha embaixo. Ok. A planilha de baixo é dados de chamada. São chamadas que ele recebeu e atendeu. Tá na tela agora a segunda planilha, Chiquini. Ó, em casa, o Felipe Martins, no dia 7, atendeu uma ligação às 9h14, no horário que estava tendo a reunião na Alvorada. Como que a gente sabe isso? Pela antena. Eu grifei ali, ó. O final da antena ali, ó, 53461, a TIM informa a localização dessa antena. Essa localização é lá na Asa Norte de Brasília, perto da casa do Felipe Martins, e não na Alvorada. No horário da reunião, o celular do Felipe Martins está tendo conexão com a internet em casa e o Felipe Martins atende ligações em casa. Então, se alguém quiser dizer o seguinte, ó, mas o Felipe Martins deixou o celular em casa e foi para Alvorada sem o celular, como se ele fosse um latrocida, que ele tivesse ido matar alguém e deixasse o celular em casa. Ele atendeu ligação em casa. Então, veja, no horário da reunião, o celular dele conecta com a internet e atende ligação em casa, no horário da reunião. Não bastasse, sabendo que a acusação poderia vir com esse argumento de que, ele deixou o celular em casa, nós buscamos a Uber também. Olha a próxima tela da Uber, Pitoli. Pode pôr na próxima tela, por favor. A próxima, Edson, sem o brasão. Essa aí. Isso. Essa tela da Uber, não sei se vocês conseguem ver aí, porque tá bem difícil de enxergar. Esse grifo em vermelho que eu coloquei para vocês foi a Uber que informou a justiça, tá? O que acontece? Esse grifo em vermelho tá escrito ali que nesse dia 7/12, o dia da reunião, Felipe Martins pede um Uber em casa às 10h15 da manhã. Ele vai da Asa Norte às 10h15 da manhã de casa para a Asa Sul. Ou seja, tá provado que no dia da reunião Felipe Martins está em casa e sai de casa às 10h15 da manhã para a Asa Sul, da Asa Norte para a Asa Sul. Essa prova aqui, Pitoli, estava entre aqueles 78 terabytes que deram 4 dias antes para nós. É por isso que eu tô cansado, Pitoli, porque não foi fácil analisar 78 terabytes para encontrar as provas que eles estavam escondendo. Até ontem, nunca a Polícia Federal fez referência a essas Herbes e essa Uber. Até ontem a PGR nunca falou disso e a Justiça nunca falou disso. Mas nós encontramos um documento, Pitoli. Eu vou mandar para você também, daqui um pouquinho. Nós encontramos um documento que o ministro Alexandre de Moraes mandou essa documentação. O ministro Alexandre de Moraes mandou essa documentação para a Polícia Federal em outubro de 23. A Polícia Federal sabe que Felipe Martins nunca esteve nessa reunião da minuta golpista desde outubro de 2023. E estão falando isso até agora. E agora que eu mostrei essas provas? Sabe o que o delegado respondeu para mim ontem, quando eu mostrei isso para ele? O quê? Ele falou assim, doutor, mas ele poderia ter deixado o celular em casa e ido sem celular. Mas como que você atende ligações em casa e como que você pede um Uber nesse horário? Ou seja, e quem tem que provar que ele saiu sem celular de casa é a acusação, não sou eu. Outra coisa, por que a Polícia Federal nunca disse que tinha esses dados, mas que o Felipe Martins estava escondendo o celular em casa? Simplesmente fingiram que esses dados que eu mostrei nunca existiram, Pitoli. Esse é o ponto. É disso que se trata. Pois é, pessoal, realmente tudo isso que tem acontecido ali em Brasília só confirma e comprova aquilo que Jair Bolsonaro falou. É uma grande perseguição, pois eles querem se perpetuar no poder. Na verdade, se vocês se recordam, nas eleições municipais de 2024, tivemos ali a disputa entre Pablo Marçal, né? Tivemos a disputa ali entre Datena, o Boulos, ali em São Paulo, na maior capital, na maior cidade do país.
E durante ali o debate, nos bastidores, né, o Boulos se encontrou com o Datena e ele fala, parece que ele não sabia que a câmera estava ligada, ele fala, Consórcio Comunista de Brasília, ele cumprimenta, um ao outro eles se cumprimentam. E na verdade, isso, algumas pessoas falaram, isso é uma brincadeira, eles estão apenas brincando um ao outro. O Boulos respondeu para ele, o Datena cumprimenta e ele responde com essas palavras. Só que o que acontece, pessoal? Existe sim um consórcio em Brasília, um consórcio onde os interesses, eles não são os mesmos, mas eles trabalham em comum. Então, o Lula tem um interesse de ter o seu 4º mandato e ser o primeiro presidente do Brasil a ter esse feito. O Moraes tem o seu interesse de continuar sendo aí o imperador do Brasil que manda e desmanda. E aí cada um tem os seus interesses no Congresso Nacional, todos eles têm um objetivo. Mas, na verdade, ninguém está prestando atenção qual que é o objetivo ou qual que é o interesse e a necessidade do povo brasileiro. Porque, na verdade, se eles estão ali, é porque foram colocados pelo povo. Pelo menos aqueles que foram eleitos. Porque ninguém do judiciário recebeu nenhum voto para estar ali. Eu queria mesmo ver se ministros do Supremo fossem votados pela população. E aí sim a gente saberia o que a população acha desses togados, né? Agora, sobre esse processo do Bolsonaro, o advogado Jeffrey Schickini, que é advogado do Felipe Martins, deixou claro que eles vão compilar os 4 núcleos, porque são 33 pessoas mais Jair Bolsonaro, mas eles vão compilar esses 4 núcleos e eles estão querendo fazer um só julgamento, pelo menos dos 3 núcleos. E aí, pessoal, tudo isso é para poder acelerar o caso, passar por debaixo dos panos e aí nós vamos ficar a ver navios. Mas antes disso, já tem pessoas se manifestando pelo Brasil. Em São Paulo, eu vi hoje, as pessoas estão se mobilizando no centro da capital, já fazendo um grande movimento ali para poder parar o Brasil. E os caminhoneiros, o deputado Zé Trovão está se reunindo com lideranças porque está para vir aí, possivelmente, uma nova greve dos caminhoneiros em apoio a Jair Bolsonaro. Pessoal, eu acho melhor eles não prenderem Jair Bolsonaro, porque senão esse país vai parar. Porque realmente existe uma indignação e uma revolta no pescoço, na garganta do povo brasileiro contra tudo isso que tem acontecido ali em Brasília. E se você também compartilha desse mesmo sentimento, coloca aqui nos comentários o que você acha de tudo isso que tem acontecido ali em Brasília. Qual que seria a solução? Seria mesmo o impeachment do Alexandre de Moraes? Seria mesmo ali a volta de Jair Bolsonaro em 2026? O que você acha disso? Coloca aqui nos comentários. Dá um like nesse vídeo. Algumas pessoas falam que clicam no botãozinho do like e não funciona. Experimenta aí agora. E mais, pessoal, eu quero te convidar para se inscrever aqui nesse canal para você ficar muito bem informado. Se inscreva agora, porque aí você vai receber os nossos próximos vídeos de amanhã, que está sensacional. Vamos ficando por aqui e até a próxima.